Você ligou para o estúdio de bobagens imperdíveis. No momento estamos gravando. Críticas? Biscoitos? Pistas para novas investigações? Deixe sua mensagem após o episódio. Se preferir falar com uma humana, continue na linha. Alô, alô, pode chegar, pode vir chegando, pode se acomodar. Que bom você veio me fazer companhia. Eu praticamente acabei de acordar. Em Munique agora são 8h28 e tô ainda de pijama praticamente, calça molinha, meia, um kimono por cima, tomando o meu café. E você, como é que você tá? Aí é cedo, aí é tarde, como é que eu estou te fazendo companhia? Talvez você vá ouvir esse episódio arrumando a casa, fazendo exercício, ou enroladinho, enroladinha numa coberta também, tomando um cafezinho, tomando um chá, ou talvez esteja num trajeto para algum lugar, caminhando, de bicicleta, de ônibus, de trem, ou de avião. Bem, eu não sei para você, mas para mim amanhã é um momento ideal para responder e-mails, pôr uma música para tocar, ir aquecendo o cérebro, e foi justamente isso que eu resolvi fazer nesse episódio. Porque quando eu comecei essa temporada, eu tinha a ideia de fazer um quadro respondendo e-mails dos ouvintes, respondendo as perguntas que eu recebo. Mas eu comecei a receber tanto e-mail legal e que eu queria desenvolver uma resposta maior e aí ia competir um pouco com o tempo do episódio, que eu resolvi juntar tudo, tal qual Xuxa em seu programa, pegando um monte de cartinha e jogando para cima. Resolvi catar algumas aqui do ar, selecionar algumas e responder aqui para vocês nesse episódio. Bem, vamos lá, a primeira cartinha, primeiro e-mail eu recebi da Lu Anunciação, que escreveu o seguinte: Oi Aline, tudo bom? Fiquei muito feliz de ver que você está de volta. A sensação é de reencontrar uma amiga que havia mudado para longe e que há muito tempo eu não encontrava. Olha, eu acho que também é a sensação de muitos dos meus amigos, né? Uma amiga que simplesmente desapareceu. É uma delícia poder voltar a ouvir você a cada 15 dias. É como aquele encontro gostoso em que a gente coloca a fofoca em dia. Espero poder trazer algumas aqui hoje, nesse episódio. Comecei a ouvir essa nova temporada enquanto preparava verduras para o almoço. Olha aí o povo cozinhando enquanto ouve o podcast. O que me leva à primeira pergunta. Como você lida com a falta de verduras aí? E também com a falta de sol, pensando no sol dos trópicos. E queria ouvir ainda observações sobre as Olimpíadas que neste ano tiveram uma cara feminina, entre as brasileiras uma face preta. Mas aí também, né, Lu, você já veio com 3 perguntas na sequência. Realmente dava para fazer um episódio só com esse e-mail. E aí ela termina: mesmo se você não me responder, estou realmente feliz em ter você de volta. Que venham muitas e muitas bobagens imperdíveis, vida longa e próspera. Um beijo, Lu, muito obrigada pelo e-mail, pelo buquê de perguntas que você mandou, dá até para escolher uma aqui para começar. Vou começar aqui pela falta de sol, porque era um dos meus 3 maiores medos quando eu me mudei para a Alemanha. Então, o primeiro deles sendo: como é que eu vou sobreviver aos invernos no hemisfério norte? Será que eu vou conseguir? Vou morrer de depressão? Vou ter que estocar comida, ficar dentro de casa, hibernar como fazem os ursos? E nem tem urso aqui. Não deve ser fácil mesmo. O segundo maior medo era o de sofrer xenofobia, o que se mostrou um medo infundado, pelo menos por enquanto. Ainda não me aconteceu. E o terceiro medo era o de nunca mais comer feijão, que também se mostrou infundado. Já vou explicar também por quê. Diferente do sol, nos trópicos, né, nessa região mais central do nosso planeta, que é onde está o Brasil, é o sol que a gente está acostumado, que está ali aceso o tempo inteiro. Os gringos têm razão quando falam que no Brasil é verão o ano inteiro. Agora eu entendo por quê. Por mais que faça frio, o sol vai estar lá, o sol vai ser uma certeza. Já no hemisfério norte, no inverno, o sol dá uma de diva, que é a distância de você. Então, no inverno, a trajetória do sol é mais curta, né? Ele passa lateralmente no céu, né? Ele não chega a passar para o topo do céu, como é, né, no sol do meio-dia. Não. Por isso que os dias são mais curtos, né? Chega a anoitecer 4 horas da tarde,
Já no verão é o inverso, tem uma proximidade muito maior, tem muito mais exposição à luz e ao sol, e até por conta de uma ajudinha aí do horário de verão, chega a anoitecer às 10 horas da noite, o que você pensa, nossa, quanta luz, que maravilhoso. Eu também pensei que eu ia gostar. Aí cheguei aqui e é enlouquecedor, porque não estava acostumada a seguir as horas do relógio, né? Eu me regulava muito pela luz. Então, se vai ficando escurinho, vou ficando com preguiça, vou diminuindo o ritmo. Se tem luz, eu vou ficar produtiva, querendo trabalhar, tendo ideias. Então, no verão, chegava a trabalhar até às 10, até às 11, e meu Deus, e aí no final do dia ficava exausta. Sem falar no sol, que eu não sei o que acontece, eu não sei se é porque eu tô desacostumada já com calor, ou também pode ser que os anos estão ficando cada vez mais quentes, mas eu estranhei muito o calor que faz aqui. Porque eu sou brasileira, eu tô acostumada com calor, com sol na muleira, eu sou do Cerrado, como é que eu posso estar aqui arfando com o calor daqui? E eu não tenho exatamente uma explicação científica para isso, quem tiver e quiser compartilhar comigo, por favor, mas a questão é que o sol daqui é ardido, simplesmente ele arde mais, talvez aí por um conjunto de condições, né, de latitude, altitude, umidade, o ângulo que o sol bate, entra mais raios UV, não sei, mas tenho essa sensação. E esses dias eu conversei com um indiano que me falou a mesma coisa. E na Índia estão acostumados com calor de 45 graus, mais, é um lugar quente. E ele fala que na Índia, quando tá 25 graus, ele sabe que sai do lado de fora, vai ser um clima ameno, agradável, fresco. E aqui, quando faz 25 graus e ele sai, ele sente a pele arder. Então, daí o indiano falando isso, eu fiquei mais tranquila, que não é coisa da minha cabeça apenas, né? É que o sol é realmente mais hostil. Então, o sol é muito extremo. Ou ele desaparece, ou quando ele dá as caras, ele vem para te matar. E ele sabe que ele vai ter pouco tempo para isso, então ele capricha na intensidade. E agora a questão da comida, né? Porque assim como eu tive que me readaptar ao sol, também tive que me readaptar na alimentação. Aliás, eu achei engraçado a Lu ter falado no e-mail falta de verduras. Não é como se não tivesse verduras aqui, tá? Claro que boa parte da comida da Alemanha que é consumida aqui é produzida em outros países, tem que vir de fora, porque a Alemanha é pequena. Para vocês terem uma ideia, Minas Gerais tem quase o dobro do território da Alemanha inteira. É um vilarejo, gente. E ainda tem a questão do clima, né? Então não é que não tem verdura, não tem a mesma variedade, a mesma fartura que tem no Brasil. E aí as estações têm uma influência muito grande também, né? Não influenciam só o psicológico da gente, mas também o que a gente vai comer. Então tem épocas para comer as coisas, tem época da abóbora, dos aspargos, das folhas, né, verdes escuras, né, tipo a couve, das frutas vermelhas. O inverno é geralmente mais triste nesse quesito de verduras e mais caro também, porque aí a comida tem que vir de mais longe. Mas no geral eu consigo encontrar quase tudo que eu costumava comer no Brasil, sim, inclusive feijão. E graças aos imigrantes, porque é nos mercadinhos asiáticos, turcos, indianos que eu vou encontrar o que eu tô acostumada a comer. Claro que também tem lojas com produtos brasileiros, né? A que tem aqui é de uma portuguesa, vende coxinha, tem cuscuz, cachaça, dendê, enfim, tem muita coisa. Mas eu não preciso ir só lá, né? Nos mercadinhos asiáticos, turcos, eu vou encontrar mandioca, banana da terra, coentro, inhame, quiabo, tapioca, leite de coco. Porque essas culinárias, elas usam ingredientes muito parecidos com os que a gente usa, né? E aí eu vou encontrar também os ingredientes específicos de cada cultura, né? Tem uma variedade muito rica de grãos, de trigo, de lentilha que vem da cozinha árabe, ou então temperos, pimentas da Índia, ou os ingredientes da comida japonesa. E aqui eu consigo até encontrar uma variedade de arrozes, tipos de arroz, né? E de feijão, do que eu costumava encontrar no Brasil, né? Então tem o arroz basmati, jasmim, japonês, tem vários arrozes. Tem feijão também, de tudo quanto é tipo, um feijão vermelho, assim, grande, um outro feijão turco que é bem próximo do feijão de corda que a gente usa aqui para fazer o baião. Então também tem sido muito bom para experimentar
alimentos novos, né? E que estão muito próximos também no nosso paladar. Mas uma coisa que muito me intrigou é a facilidade de encontrar os produtos da mandioca aqui, né? Eu achei que seria tão difícil porque a mandioca é um produto brasileiro, né? E, no entanto, esses produtos que a gente encontra aqui, eles não vêm do Brasil. Tava aqui olhando o pacote do polvilho, né? Que a gente compra para hidratar, fazer a tapioca ou fazer o pão de queijo. E vem da Tailândia. Como é que a mandioca foi parar na Tailândia? Não é brasileira? E aí, a resposta é colonização. Sim, muito parecido com outra história que eu já contei aqui no podcast sobre o percurso da manga. Vou colocar aqui um pedacinho. Mas acontece que esses portugueses lá de Goa, que amavam manga, começaram a levar sementes para outros lugares, para o sul da África e depois para o Brasil, lá pelo século XVIII. Veja que ainda demorou para chegar aqui. Esse é o episódio Reencarnações da Manga. Se você não tiver ouvido, depois ouve lá inteiro. Mas com a mandioca aconteceu algo parecido, só que no caminho inverso, né? Porque a manga foi trazida e a mandioca foi levada. E a mandioca é, de fato, originalmente 100% brasileira. Então hoje está bastante documentado que há cerca de 7.000 anos o homem na Amazônia já estava fazendo uso de algum tipo de cultivo e todos os elementos parecem demonstrar que esse início da agricultura e que esse início da indústria cerâmica estaria ligado ao processamento de um tubérculo, e é óbvio que a mandioca é a grande candidata. Aqui ele disse, eu tenho mandioca. Eu tenho mandioca no meu osso. Mandioca brava, mansa, mandioca doce, água de mandioca, biju, farinha de mandioca, farinha fina, farinha grossa. Eu tenho mandioca. Esse é um trechinho do documentário Maniop, dirigido pelo Mário Cooperman, que conta toda a história da mandioca no Brasil, fala de tudo sobre o plantio da mandioca, da tecnologia indígena para processar a mandioca, explica os subprodutos e traz várias curiosidades que me deixaram chocadas. Por exemplo, já teve na Constituição brasileira estabelecido uma quantidade de mandiocas que alguém tinha que plantar para determinar se ela tinha ou não direito ao voto. É uma loucura. É um documentário antigo, eu recomendo muito assistir, eu vou deixar o link na descrição. Mas enfim, essa planta, né, se originou nos arredores da região amazônica e dali se espalhou pela América, pela região andina, chegou até o território do México, onde é conhecida como yuca. A mandioca é como Deus, realmente, né? Tem milhares de nomes, cada lugar vai ter um. E é um legado indígena, porque a planta foi domesticada, teve um trabalho para isso. Era um tubérculo altamente venenoso e foi só com essa seleção, através das gerações, que ela foi se tornando mais amigável, né? Menos mortal. E tem a ver também com os processos que os indígenas desenvolveram para tirar essa toxicidade, né? Então, de tratar, de espremer, de ralar, de cozinhar. E quando os colonizadores portugueses chegaram no Brasil, primeiro eles não foram muito com a cara da mandioca, né? Achavam perigoso comer, claro, tinha que saber fazer. Mas com o tempo eles começaram a usar a farinha de mandioca para alimentar as tripulações dos navios. Tanto, né, dos navios que ficavam indo de lá para cá no oceano, carregando as mercadorias, as riquezas que eles tiravam do Brasil, quanto para alimentar as pessoas escravizadas que eles traziam das colônias africanas. E os colonizadores, tanto os portugueses quanto os espanhóis, levaram a mandioca para outros lugares em que o clima tropical poderia favorecer o cultivo. Por exemplo, os portugueses levaram a planta para algumas partes da Índia, da África, onde eles tinham colônias, e os espanhóis levaram a mandioca para várias partes da Ásia. Levaram para a Indonésia, para as Filipinas, para a Malásia, e da Malásia, algum tempo depois, acabou chegando no Vietnã e na Tailândia. Eu estava vendo aqui, sabe qual é o maior produtor de mandioca do mundo hoje? Não é o Brasil. O Brasil está em sexto. O maior produtor de mandioca do mundo é a Nigéria. Tailândia está em terceiro lugar, que exporta principalmente o amido, né, a fécula da mandioca, também conhecida como polvilho, mas que aqui, fora do Brasil, é conhecido como tapioca.
que me deixa muito confusa às vezes, né? Até para explicar o que é uma coisa, o que é outra. Porque tapioca pra gente é o beiju, né? Aquela panquequinha que faz com polvilho hidratado na frigideira, formato de panqueca, né? Não é uma panqueca. Mas aqui, tapioca é polvilho. Ou então aquela mais grossinha, redondinha, né? A tapioca pearl, a pérola da mandioca, aqui no Brasil é mais conhecida como sagu, né? Acho que é sagu. Inclusive, tem uma sobremesa muito refrescante que eu já provei nos restaurantes daqui, acho que restaurante vietnamita, tailandês, que é uma tapioca hidratada no leite de coco, bem líquida mesmo. Então, são essas ovas da tapioca e pedacinhos de manga. Gente, é sabor de Brasil. Então, aqui eu aprendi que tapioca é outra coisa, né? E mandioca aqui se chama cassava ou manioc, mas eu vejo mais cassava mesmo nas embalagens, nas etiquetas. E cassava é uma palavra de origem francesa, porque no Haiti, que é também colônia da França, lá se plantava mandioca. E aí, procurando pelo termo cassava, eu consegui chegar em histórias que eu nem imaginava, né? De como foi a continuidade da trajetória da mandioca quando saiu no Brasil e chegou em outros lugares. Como é que foi isso? Então, tem essa história, por exemplo, de como a mandioca chegou lá em Kerala, na Índia. Né? Foi durante o reinado de um marajá chamado Ailian Tirunal Ramavarna. Foi ali entre 1860 e 1880. E era uma época que estava rolando uma grande escassez de comida no reino. E esse marajá, ele era meio nerd, ele era meio já cientista, pesquisador, porque ele ficou sabendo de outros lugares da Índia, onde a mandioca tinha chegado, e foi estudar as propriedades da planta, foi aprender a como processá-la e, né, como tornar o consumo seguro, levou para o seu reino e fez uma grande campanha pela mandioca, com todo um tutorial de uso, né, mostrando que é possível, que é seguro comer. Eu acho que ele comeu a mandioca publicamente para mostrar que era seguro e incentivou as pessoas de Kerala a plantarem mandioca, e vendeu, né, como essa raiz brasileira apetitosa nos seus quintais. E foi algo que salvou a população da fome algumas vezes. Então, por exemplo, ali durante a Segunda Guerra Mundial rolou uma escassez de arroz e foi a mandioca que salvou as pessoas da fome. O que fez a mandioca se tornar muito popular, das pessoas encontrarem preparos para ela, né? Acho que é até interessante olhar as receitas, como que as outras culturas preparam mandioca, porque a gente vai ter ali outros insights também sobre esse alimento que a gente conhece tão bem, né? Mas aí vai vendo, né, Lu? Já viajei na sua pergunta aqui total, peguei um barco e fui direto. Mas é que eu acho muito interessante como essas trocas acontecem e continuam acontecendo, né? Porque eis-me aqui fazendo parte desse grande caldo cultural e apresentando a farofa também para outros mundos, sendo a farofa, no momento, o meu maior sucesso internacional. E é interessante como nessas interações justamente outras palavras foram surgindo, né? Por exemplo, na Índia, a mandioca é conhecido como capa ou maritini. Aliás, inclusive até dentro do Brasil, a mandioca tem vários nomes, né? Inclusive, como é que se chama mandioca aí na sua região? É mandioca, aipim, macaxeira. Isso me lembra que isso foi assunto lá no grupo dos Valekers, os meus apoiadores maravilhosos. Depois do episódio número 4 dessa temporada, com a Camila, né, como convidada, a Nave Mãe, a gente falando sobre linguagem, sobre as dificuldades de se traduzir, né, e de morar num lugar que fala uma língua que não é a sua. E aí o pessoal do grupo ficou super animado no papo sobre linguística e os sons que a gente tem dificuldade de entender também das outras línguas. Então, por exemplo, as nossas dificuldades para entender a diferença entre as palavras bitch e bitch,
que pode causar aí, né, alguns apuros. E da mesma forma que a gente tem essa dificuldade de entender essa diferença, pessoas que falam outros idiomas também têm dificuldade de entender outros sons nossos, né? Por exemplo, alguém falou da dificuldade que é para os gringos entenderem a diferença entre a palavra avô e avó, que para nós é muito claro a diferença, mas para eles é um som muito parecido, muito próximo. E nisso a conversa se desenvolveu para essas nuances sonoras da língua, né, e para nossa capacidade de identificar as diferenças, né, de cada sotaque, por exemplo. Daí veio a Nayene com um truque, que diz ela que foi uma frase que ela aprendeu por aí, que serviria para identificar de onde vem qualquer pessoa, que é a seguinte: o Corsa Verde está de portas abertas. E aí, como no grupo nós temos assim pessoas de todas as regiões do país, de lugares muito variados, até que estão fora do país também, começaram a mandar os áudios com os sotaques de cada um. E eu vou mostrar aqui, claro que eu tenho a permissão deles, pedi para eles lá no grupo. E tenta identificar de onde é o sotaque dessas pessoas. Vamos ouvir. O Corsa Verde está de porta aberta. Essa é a voz da Nayene, que deu a ideia dos áudios, e ela é gaúcha, de Porto Alegre. Deu pra sacar? O Corsa Verde está de portas abertas. Essa é a voz do Alex, que você já ouviu aqui nesse podcast. Ele foi convidado do 3º episódio dessa temporada sobre robôs. E ele é de João Pessoa, Paraíba. Eu não tenho sotaque, quer ver? O Corsa Verde está de portas abertas. Será mesmo que o Márcio Melo não tem sotaque? Me diz aí você. O Corsa Verde está de portas abertas. E essa foi a voz da Ana. De onde será que ela é, hein? O Corsa Verde está de portas abertas. E esse foi o sotaque da Luísa Leite, que é do Rio de Janeiro. O Corsa Verde está de portas abertas. E o sotaque da Elaine? Você consegue adivinhar de onde é? O Corsa Verde está de portas abertas. Quero ver você acertar de onde o Elvis Rodrigues é, hein? O Corsa Verde está de portas abertas. Esse é sotaque baiano de Bito Teles, que viveu 13 anos em Brasília. O Corsa Verde tem as portas abertas. E esse foi o sotaque da Gisele, que é de São Paulo. O Corsa Verde está com as portas abertas. E o sotaque da Core te levou para qual região do país? O Corsa Verde está de portas abertas. E aqui foi o sotaque da Paula Maria, representando o Espírito Santo. O Corsa Verde está de portas abertas. Essa foi a voz da Van Magenta. E agora, por fim, tinha muitos áudios ainda, gente, me desculpa, não vai dar para colocar todos aqui, mas você vai ouvir a voz do Luiz. De onde será que ele é? Sotaque muda, mas todo mundo sabe que essa frase aí é o Corsa Verde tá de porta aberta. Bem, eu vou colocar as respostas certas na descrição, depois confere lá quantas você acertou. E o seu sotaque é parecido com algum desses que você ouviu aqui? Me conta também. E você pode fazer parte dessa turminha, sim, para saber como, vai lá na minha página do Apoia-se, apoia-se/Aline Valek, porque além de estar apoiando o meu trabalho, você vai ter acesso a várias coisas legais, como acesso a esse grupo de pessoas inteligentes, muito fofas e muito queridas, onde rola um monte de conversas interessantes o tempo inteiro. Uma coisa legal dessa brincadeira foi também observar como o sotaque ele pode ser fluido. Então, fica também uma dica que vários desses áudios que você ouviu são de pessoas que nasceram em uma cidade, cresceram em outra, ou então moraram muitos anos em outro lugar e foram adquirindo traços também. Acho por isso também que o meu sotaque é tão misturado. As pessoas costumam dar os palpites mais variados sobre de onde eu sou, baseado na forma como eu falo. E é interessante também a gente perceber como essa variedade linguística dentro de uma própria língua mostra que não tem um jeito certo, não tem um sotaque neutro, um sotaque padrão. Todo mundo tem sotaque, né? Mas a gente costuma não perceber o nosso e das pessoas que falam parecidos com a gente, porque sotaque é como alface no dente, você só vê o do outro.
O nosso sotaque, ele é uma bagagem, porque a gente leva com a gente até quando a gente está falando outra língua, né? A gente vai trazer alguns sons que a gente está acostumado a falar na nossa primeira língua, quando a gente está falando uma língua que não é a nossa, isso é natural. Porque sotaque é identidade, ele carrega algo do lugar onde você é. O sotaque está contando uma história também, de uma trajetória. Por isso que eu tô completamente desencanada dessa ideia de soar como uma nativa. Nossa, ela fala inglês como se fosse americana. Eu tô tranquilíssima de soar como uma brasileira, porque é o que eu sou, quando eu tô falando outra língua. Acho que inclusive é um charme, é toda uma personalidade alguém falar uma língua com um pouco de sotaque da outra. Gente, por que alguns sotaques são considerados charmosos e outros são considerados um defeito de alguém que ainda não aprendeu direito a falar, hein? Seguindo nesse tema, eu acho que a próxima pergunta também tem a ver com isso. Foi um e-mail que eu recebi da Natália Durães, que escreveu o seguinte: Oi, Aline, eu adoro te ler e te ouvir, me identifico tanto. Sempre achei o que você põe no mundo de uma sensibilidade e curiosidade muito legais. Também sou imigrante há 5 anos e me ponho pensando em muitas das coisas que você também fala. Me bate muito esse lugar de não saber direito quem eu sou, de me sentir meio que em um limbo. Não me identifico super no meu lugar de origem, São Paulo, nem me identifico aqui, Inglaterra. Não sei se me expresso nas redes em português ou se devo me expressar em inglês para atingir as pessoas que eu conheço aqui. É tanta dúvida que acaba me deixando congelada. Como você lida com isso? Eita, como vai ser responder isso aqui no ar, né? Vi que escreveu já em inglês também, mas a sua produção é majoritariamente em português. Você não tem medo de não se conectar com quem conhece pro lado de cada oceano? Tantos questionamentos, tanta perturbação na cabeça, essas coisas passam pela sua cabeça também? Um beijo e abraço. Obrigada, Natália, por vir escancarar essa questão, uma questão que realmente passa muito pela minha cabeça também. Me deixa um tanto quanto transtornada, porque é exatamente isso que você falou. Eu também tenho essa experiência de não estar nem em um lugar nem em outro, né? Tipo, eu saí do Brasil, mas será que o Brasil saiu de mim? Porque eu acho que muito devido ao meu trabalho, né? A natureza do meu trabalho, que eu escrevo em português para um público que fala português. Então, tô sempre conversando com pessoas no Brasil e meus leitores são brasileiros. Então, meu trabalho me coloca muito no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu tô tentando me integrar na cultura daqui. Então, eu entendo super essa sensação de isolamento. Às vezes, eu me sinto ilhada por ser uma escritora que escreve em português e tá aqui e não foi traduzida ainda. Porque a escrita, ela é parte importante de quem eu sou. Não é só um trabalho. Eu me conecto muito com as pessoas através das minhas histórias, né? Como, por exemplo, esse podcast. E é uma aflição muito grande ainda não poder mostrar para as pessoas que eu tô conhecendo aqui sobre o que eu escrevo, sobre o que me interessa. É difícil criar vínculos sem poder usar a minha principal arma. Sem a escrita não me sobra muita coisa. Eu não sou carismática, eu não saio por aí em grandes aventuras, eu não sei dançar bem, eu não sei o que fazer se tiver alguém se engasgando. Não é muito o que eu tenho para oferecer para a sociedade. Mas eu também tenho amigas que não são brasileiras e que fazem questão de falar comigo em português, que já leram meu livro, que escutam meu podcast. Aliás, é surpreendente o quanto já encontrei gente aqui que sabe falar, ou que tá aprendendo a falar português. É muito legal esse interesse. Rola muito de descobrirem que eu falo português e aí jogarem uma palavra, tipo, obrigado. Esses dias rolou do moço da internet vir aqui e quando ele entendeu que a gente era brasileiro, mandou um muito bonito, com o maior sorrisão. Rola muito com alemães, inclusive, é muito fofo. Eles ficam todos orgulhosinhos, assim, de mostrar que sabe alguma coisa de português. Então, acho que isso mostra que a gente não precisa romper com quem a gente é para se adequar a esse novo lugar. A gente pode usar o que a gente já tem para criar esses vínculos. E a gente precisa aproveitar que o Brasil tá na moda. A gente já ganha mais 5 de carisma automático, assim que a gente fala que é brasileiro. Acho que a gente também precisa considerar que a distância também faz a gente romantizar o que tá longe, né? Tanto a distância no espaço quanto no tempo, né? Por exemplo, você, Natália, que já tá
há um pouco mais tempo fora do Brasil. Talvez você também sinta isso, porque a distância me leva a fantasiar com experiências que eu fico, ai, nossa, como eu sinto falta, como eu queria estar lá agora. Mas que quando eu estava no Brasil, eu nem aproveitava essas experiências, ou não gostava de fazer. A saudade também conta mentiras, né? Eu fico aqui pensando que eu tô, demorando muito para encontrar minha galera. Nossa, que difícil se integrar. Mas aí eu lembro como foi quando eu mudei para São Paulo. Eu demorei muito tempo para achar essas pessoas com quem eu me conectei. Não foi fácil me integrar lá. Ali eu já me senti uma estrangeira, né? Era tratada como uma estrangeira. Então, se for para me sentir como uma estrangeira, eu vou fazer isso no lugar certo para isso, que é fora do Brasil. A vida é muito aleatória. As coisas vão acontecendo de um jeito que a gente não espera. A gente também precisa deixar espaço para a vida nos surpreender. A gente não sabe, não tem muito controle do que pode acontecer, de com quem que a gente vai se encontrar, de quem que a gente vai se tornar nesse processo. Às vezes não é postar em inglês ou não que vai dizer se você está se conectando com as pessoas daqui. Às vezes é se colocar numa situação que você não costuma se colocar normalmente. Começar a fazer um curso de dança, ou sei lá, começar a escrever em inglês, se é o que você queria testar. Sabe-se lá o que isso pode desbloquear? Só dá pra saber fazendo, experimentando, vendo o que dá. Deixa acontecer naturalmente. No final das contas, acho que a gente não tem muita escolha, né? Não tem muito o que fazer. Não sei se respondi exatamente a pergunta, se isso vai ser útil pra alguém além de mim mesma, que vivo dentro da minha cabeça. Mas é isso. Aí foi uma tentativa. Muito se fala das inteligências artificiais roubando empregos, mas eu fico aqui pensando se já não começaram também a roubar outro papel muito importante, que é o de uma pessoa fazendo perguntas para uma outra pessoa. Quantas vezes eu já não enchi um milhar de perguntas que eu poderia ter feito a amigos, simplesmente porque eu não queria incomodá-los ou porque eu sabia que a IA não ia me deixar no vácuo. Então, esse episódio foi uma tentativa de competir com a máquina, assim como as respostas geradas por inteligência artificial, as humanas também podem estar cheias de erros. Então, aquela velha história, né? Não confie no narrador, etc, etc. Se você tem alguma dúvida, alguma questão existencial, ou se você tem alguma história que você gostaria que eu contasse, você pode me escrever em escreva@alinevalek.com.br e talvez aparecer aí em um próximo episódio. Se você já mandou um e-mail e não apareceu nesse episódio, o que eu posso dizer? Paciência, se esforce mais. Brincadeira, talvez ainda possa aparecer, que tem umas aqui que eu reservei que não iria caber, esse episódio já está grande o suficiente. Então, um beijo e até a próxima.